A pobreza é um pecado. Então eu repito, ser próspero é o certo, e não o contrário. Obviamente você não pode ser muito feliz se é pobre, e você não precisa ser pobre. A pobreza é um pecado. A pobreza é uma forma de inferno, causado pela cegueira do homem que não consegue enxergar o bem ilimitado de Deus. A pobreza é uma experiência suja, desconfortável e degradante. A pobreza é, na verdade, um tipo de doença. Em suas fases agudas parece uma forma de insanidade. A pobreza lota as prisões com ladrões e assassinos. Ela leva homens e mulheres à bebida, à prostituição, ao vício em drogas, ao suicídio. Ela leva crianças potencialmente boas, talentosas e agentes da delinquência e ao crime. A pobreza leva pessoas a fazerem coisas que nunca sequer sonhariam em fazer. O comunismo, um dos movimentos mais temíveis que o mundo já experimentou, se fortalece justamente com a pobreza. Os governos que foram dominados pelo comunismo assim o fizeram, em geral, por razões financeiras, acreditando que esse sistema fosse um caminho para a segurança de suas economias. Os resultados pecaminosos da pobreza não conhecem fronteiras. Essa é uma das razões pelas quais eu, como ministra, tenho me sentido guiada a fazer o que puder para ajudar as pessoas a erradicar o pecado da pobreza de suas vidas. Um médico que eu conheço disse que teria muito menos pacientes caso fossem solucionados os problemas financeiros porque passam, preocupação, tensão e esforço conduzem a má saúde. Ele disse que os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas cujas mentes e corpos foram prejudicados por uma pressão financeira prolongada. Já se estimou que 90% das doenças da humanidade são causados pela pressão, pela miséria e pela infelicidade da pobreza. Vamos parar de pensar na pobreza como uma virtude. A pobreza é um vício comum. Se você está passando necessidade ou experimentando limitação financeira, está vivendo em pecado, essa é outra verdade sobre a prosperidade. Mas você não precisa continuar vivendo em pecado financeiro. Existe uma saída. A prosperidade é a sua herança divina. A Bíblia está cheia de ricas promessas, relacionadas à sua prosperidade potencial como filho de Deus. Você deve ser próspero e bem suprido, deve ter abundância de bem, porque essa é a sua herança divina. O seu Criador quer assim. Essa é a verdade chocante a respeito da prosperidade. Além disso, você não pode fazer o bem nem a si mesmo nem a outra pessoa, se não for próspero. Aquele que não deseja ser próspero é anormal, já que, sem prosperidade, vive-se uma vida anormal. No plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem um abrigo quente e tendo uma carga excessiva de trabalho. O descanso e o divertimento também são necessários para a sua vida física. No plano mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental criativa satisfatória, sem livros e tempo para lê-los, sem apreciar música, arte, outras manifestações culturais, sem oportunidade e recursos para viajar e se associar com pessoas que tenham os mesmos interesses que você. Para viver em plenitude no plano espiritual da vida, você precisa de tempo para uma contemplação tranquila, para meditar, para orar, para estudos espirituais, para ir a igrejas e palestras e para comungar com pessoas que estão no mesmo caminho espiritual que você. Portanto, é de suprema importância para o seu bem-estar e desenvolvimento físico, mental e espiritual que você seja próspero. Não arrume justificativas para suportar a falta do bem ou para aceitá-la como uma coisa permanente em sua vida. Porém, também não chegue ao extremo oposto e fique falando de querer
ser próspero por causa do bem que poderá fazer depois. Isso é secundário. Você quer ser próspero principalmente porque é correto que deseje isso. A prosperidade é a sua herança divina como filho de um rei, como um filho de Deus.